Oi, eu sou a Emily e nesse vídeo vamos conversar um pouquinho a respeito do desvio padrão e da variância, que são duas medidas de estatísticas relacionadas à dispersão dos dados em um dataset. Mas o que vem a ser a dispersão? A dispersão, gente, ele é um valor que ele vai nos ajudar a entender quão espalhados estão os nossos dados em relação a uma média central. Geralmente, essa média que a gente vai utilizar é a média aritmética normal que a gente aprendeu a fazer no vídeo anterior. Se você ainda não viu, eu vou deixar no card aqui em cima para você saber certinho como que ela funciona. Mas vamos entender a dispersão com um exemplo que vai ficar um pouquinho mais fácil. Eu tenho aqui dois conjuntos de dados com as idades de cada aluno dentro de cada sala. Então, eu tenho a sala A e a sala B. A primeira coisa que eu preciso fazer é encontrar a média da idade desses alunos. Então, a média da sala A é 14 e a média da sala B é 12. Beleza. Depois, para mim encontrar a dispersão, o valor da dispersão, eu preciso pegar o meu maior valor, que no caso na sala A é 16, e subtrair pelo menor valor, que no caso da sala A é 12. Na sala B é 14 e 10. Então, eu encontrei aqui nas duas salas 4. Então, a dispersão vai ser 4 em relação à média. Ou seja, as idades desses alunos estão num âmbito ali de 4 com relação à média. E com essa informação, eu vou conseguir medir se há uma grande variação nas idades dos alunos em cada sala, por exemplo. Quanto maior o valor da dispersão, mais variados são os dados em relação à média. Nesse exemplo aqui, a dispersão das idades, ela é a mesma, embora a média tenha dado diferente. Só que, embora a dispersão, também chamada de amplitude, seja uma medida inicial para a gente conseguir entender a variação que acontece com os nossos dados, o desvio padrão e a variância são duas medidas de dispersão muito utilizadas na parte de estatísticas, para análise de dados, porque as duas elas vão oferecer informações mais detalhadas e matematicamente significativas para a gente quando formos fazer análises mais complexas com os nossos dados. E é por isso que a gente vai ver elas no vídeo de hoje. E a primeira que a gente vai ver é o desvio padrão. Ele vai retornar para a gente um número que descreve a distribuição dos valores, igualzinho na dispersão. Quando o desvio padrão ele dá um número baixo, significa que a maioria dos números está próxima da média. E quando o desvio padrão der um número alto, significa que os valores estão espalhados por uma faixa mais ampla. Eles estão mais dispersos dentro do nosso conjunto. E para a gente encontrar o valor do desvio padrão, eu tenho essa fórmula matemática aqui lindíssima. Eu não trouxe no vídeo anterior a respeito da média, moda e mediana as fórmulas delas, mas eu pensei que como a gente vai estar trabalhando com essa parte mais matemática, é interessante a gente conhecer as fórmulas. Então, a partir desse vídeo, eu vou trazer uma explicação a respeito de todas as fórmulas matemáticas que a gente for ver, certo? Mas então, vamos lá. Esse aqui é o nosso símbolo sigma, é a letra sigma minúsculo, e ele significa o desvio padrão da informação que a gente quer encontrar. Eu vou pedir aqui para ele tirar a raiz de toda essa conta aqui. Essa outra letra aqui também é a letra sigma, mas é a letra sigma maiúscula, e ela significa soma tudo para mim. Então, eu vou pedir para ela somar todos os valores, né, cada valor do meu dataset. Aqui, essa parte matemática é igualzinho na programação. Esse i aqui, ele vai variando de acordo com o passo que eu tô mesmo na minha conta. A primeira vez que eu for fazer essa conta aqui, o primeiro x, ele vai valer o primeiro valor do meu dataset. Depois, o segundo valor do x vai valer o segundo valor. Então, esse x ele vai variando igualzinho na programação. Então, para cada valor desse meu dataset, eu vou subtrair o valor da minha média, que ele é representado aqui na fórmula pela letra mi. Então, eu vou fazer cada valor do meu dataset menos o valor da minha média. Tudo isso elevado ao quadrado. Por que ao quadrado, gente? Se eu não elevar ao quadrado, pode acontecer de um valor ele
anular o outro. Por exemplo, assim, um valor ele é menos 2 e o outro é mais 2. E aí um anula o outro e depois no N vai ter valores a mais, digamos assim. Que o N, o que ele significa? O tamanho do meu dataset. Então pode ser que se eu anular, por exemplo, o meu N ele vale 10. Então se eu anulo ali, tem, sei lá, 2 mais 4 e 2 menos 4. Então eu vou anular 4 números. Então eu vou estar trabalhando ali com um somatório de apenas 6 números. Só que aí o meu N está no tamanho de 10, então o que eu faço? Então, entendeu? Não tem muito o que fazer. Por isso que eu elevo ali ao quadrado, essa é a parte da fórmula. Eu acredito que pode ter uma explicação mais científica, digamos assim, do porquê está elevado ao quadrado. Mas eu fui pesquisar aqui o que significava cada elemento da fórmula e eu encontrei essa explicação a respeito do quadrado aqui. Então por isso que eu estou trazendo aqui, mas eu não sei se teve alguma simplificação muito grande desse conceito, sabe? Se foi muito simplista o que eu trouxe aqui. Mas qualquer coisa, se você sabe, comenta aqui embaixo pra mim, certo? Mas então a fórmula é essa. Aqui o N, tamanho do dataset eu já falei, então a gente pode passar. Eu trouxe aqui um dataset pra gente trabalhar. É a idade de 7 alunos, digamos assim. Então, só pra gente começar a analisar os dados já antes de trabalhar com eles, olha. Os meus dados, eu posso ver aqui que eles estão variando muito pouquinho. Eles foram 16, 17, 18 e 15. Num conjunto de dados de 7, variou bem pouquinho. Você consegue compreender que o meu desvio padrão ele vai dar um valor bem pequenininho? Porque os dados eles estão todos juntos. Eu consigo enxergar isso visualmente utilizando esses dados, porque esses dados são poucos dados, eu consigo fazer isso. Aí eu volto a falar do primeiro vídeo. Se você ainda não viu, você dá uma olhadinha lá, vou deixar no card aqui em cima, que ele fala a respeito de se trabalhar com dados na parte de aprendizado de máquina, que é o nosso caso aqui. Você precisa de muitos dados. Então, para mim, analisar esses dados visualmente é muito difícil. Então, por isso que a gente vai utilizar de fórmulas e de bibliotecas na programação para fazer isso, certo? Mas voltando aqui. Então, só de olhar aqui eu já vi que os meus dados estão um pouco dispersos. O meu desvio, a minha dispersão, ela vai ser pequena. Então, para a gente começar, o primeiro valor que a gente precisa, lembra, é da média, é o valor que a gente não tem. Então, eu já trouxe aqui, como a gente já viu como que faz a média, eu já trouxe só o valor aqui. Então, a média deu 16,43. Primeira etapa, eu vou subtrair o meu valor, primeiro não, né? Cada valor do meu dataset, começando aqui pelo primeiro, depois pelo segundo e assim por diante, e subtraindo o valor da minha média. E deu todos esses valores aqui. Depois eu elevei todos esses valores ao quadrado, tá? Todos os resultados aqui também. Depois eu fiz o somatório disso tudo e deu 5,7143. Depois eu dividi por N, que no caso aqui deu 7, e essa média toda aqui deu 0,8163. Beleza. E o que falta agora? Tirar a raiz. Eu tiro a raiz de 0,8163 e o resultado deu 0,9035. Arredondando ali, 0,9. E aí, só a título de curiosidade mesmo, se os meus números eles estivessem bem espaçados, quanto que daria esse desvio padrão? Ele daria 37,85. Olha, a gente veja que o menor número aqui é o 25 e o maior é o 135. Então, como é um conjunto de dados de 7 números também, você veja que os dados estão espaçados, eles estão mais longe um do outro. A tendência é essa. Então, o desvio padrão aqui dele também é bem maior. Como que eu faço isso com o Python? A biblioteca NumPy que a gente viu no vídeo anterior também, ela já tem uma funçãozinha prontinha pra gente, é a função std. Então eu vou chamar a minha biblioteca .std e vou passar qual que é o conjunto de dados que eu quero que ela faça essa conta pra gente. O primeiro é os mesmos dados dos slides anteriores. O primeiro, ele deu aqui 0,935, só voltar aqui, olha, 0,935, e o segundo vai dar 37,8450, né, no caso aqui, a gente não arredondou. Então, você perceba que os números são bem precisos. Tudo bem que a parte do código, né, a parte do Python em si, ele te dá uma precisão maior. Ele te dá aí, ó, quantas casas decimais.
né, e na conta aqui, enquanto a gente está fazendo, a gente arredonda um número ou outro. Então pode ser que dê algum detalhe de diferença. E só antes da gente passar para a parte da variância, eu queria explicar um conceito em relação à nossa fórmula. Essa fórmula aqui, ela é utilizada para quando você quer calcular o desvio padrão da nossa população. E o que isso quer dizer? A população, ela vai se referir ao conjunto completo de todos os elementos ou unidades de interesse nossa que vai compartilhar uma característica comum. Quando você tem a informação de todos os dados que você quer, ele é o grupo inteiro que você deseja estudar ou entender. Vamos pensar no exemplo assim, olha. Você quer tirar o desvio padrão de uma sala específica, igual a gente viu no começo do vídeo, de uma sala específica, a sala A. Então, você consegue fazer toda essa catalogação das informações para você conseguir tirar o desvio padrão dela. Só que pode ser que você está interessado na altura de todas as pessoas de um país, por exemplo. A população, ela é composta por todas as pessoas nesse país. E é meio que impossível de você conseguir essa informação. E é aí que entra a amostra. A amostra, ela é um subconjunto representativo da população. Devido a restrições práticas, muitas vezes não é possível estudar ou analisar uma população inteira. Você pensar em catalogar todas as alturas de todas as pessoas de um país, isso é meio, sei lá, inviável talvez, né? Impossível eu acho que não, mas inviável seria. Então, ao invés de você catalogar todas as informações, todas as alturas das pessoas de um país, você pode pegar uma amostra para fazer essa estimativa. Você vai estimar o que seria da população através de uma amostra, quando os dados você não consegue obter. Agora, por exemplo, pegando o exemplo que a gente tinha visto da sala de aula, você consegue pegar o desvio padrão das alturas, da altura, né, dos alunos de uma sala ali, porque são ali 30 alunos, 40 alunos, então é fácil de você pegar. Agora, se você for pensar num país inteiro, isso é bem mais difícil, então é mais viável você pegar uma amostra. Então a ideia principal é que se essa amostra ela for adequadamente selecionada ali, representativa realmente da população, as conclusões tiradas dessa amostra, elas podem ser generalizadas para a população inteira, né, para a população bem maior que a quantidade de amostras que você tem para coletar essas informações. E essa questão da amostra, gente, ela é uma técnica muito comum na estatística, permitindo que você faça inferências sobre a população em si, com base em uma amostra maior. É importante que essa amostra ela seja escolhida de forma aleatória para não ser tendenciosa em hora nenhuma e representativa para que as conclusões tiradas dessa amostra se apliquem à população maior, à população completa, de maneira confiável. Tá? Então o que a gente tem que mudar nessa fórmula aqui, porque se essa fórmula ela vai representar a população, o que eu tenho que fazer para representar a amostra? É só eu fazer uma pequena correção nela, em vez de eu colocar o N, eu vou colocar o N menos 1 aqui embaixo. Aqui olha, eu não trouxe, eu devia ter trazido, mas eu não trouxe. Tem aqui ó, N menos 1, que ele vai compensar a falta de dados completos da população e evitar um viés de estimativa do desvio padrão. Então, assim, é meio que vai compensar a falta dos outros valores, certo? Mas é só isso, é só você aumentar aqui, né, diminuir, na verdade, o N menos 1, certo? É só você aumentar essa informação na sua fórmula na hora de fazer esse cálculo. E aí você deve estar se perguntando, né, mas e o Python? Ele faz essa tratativa? Como que eu sei se ele faz a conta do desvio padrão da população ou da amostra? E o Python, ele corrige isso sim, a biblioteca NumPy, ela faz esse processamento sim. Olhando aqui na parte da biblioteca, ele tem esse parâmetro aqui, olha, o DDOF, que significa Delta Degrees of Freedom, que é o grau de liberdade. Eu não vou entrar nisso muito agora nesse vídeo, porque eu achei que não tem muita necessidade, ele é bem matemático mesmo. Mas depois, se a gente for precisar disso mais na frente, eu trago aqui explicando melhor o que é isso, tá? Mas então vamos lá, olha, aqui também a gente vê, né, que a biblioteca ela vai oferecer alguns parâmetros que você pode alterar
E se você precisar aqui, depois só você dá uma olhadinha, mas aqui a gente não vai utilizar nada desses outros parâmetros por enquanto. Na hora que precisar eu esclareço aqui certinho. Mas então aqui, olha, o DDOF, vamos ver ele aqui, olha. E fala aqui que o divisor usado no cálculo é o N menos esse DDOF. E onde esse N, ele vai representar o número dos elementos, né? Então, no caso, é o N da nossa fórmula lá. Por padrão, o DDOF é 0. Então, aqui em cima a gente pode até ver, olha, ele vem aqui setado como 0. Então, ele é da população. Se você for fazer da amostra, você tem que vir aqui no código. Esse aqui eu até já tinha falado dele no vídeo anterior. É um collab que eu criei pra gente ir fazendo os códigos certinho aqui e deixando aqui, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para esse collab. Aí eu venho aqui, olha, se eu quiser fazer da amostra, né? Eu venho aqui e eu coloco um DDOF é igual a 1, igualzinho na fórmula. E aí eu peço para ele rodar e ele vai fazer o cálculo do meu desvio padrão com os dados ali de uma amostra e não da população, certo? Mas então vamos voltar aqui, deixa eu voltar para minha apresentação. E vamos partir aqui para a parte da variância. Variância é a mesma coisa, eu vou ter um número que descreve a distribuição dos meus valores a partir de uma média. Variância baixa, a maioria dos números está próxima da média. Variância alta, os valores estão espalhados por uma faixa mais ampla, estão mais dispersos. Igualzinho, é a mesma definição. E a fórmula para me encontrar essa variância é a mesma do desvio padrão. A única diferença é que eu não vou tirar a raiz dele aqui. O contrário da radiciação é a exponenciação, então ela vem aqui para o outro lado como o expoente da minha variável, da minha nomenclatura ali, sigma. Então, a nomenclatura da variância é sigma ao quadrado, certo? Mas, Evelyn, então você está querendo me dizer que se eu tiver o valor da variância já e por algum acaso eu precisar do valor do desvio padrão, é só eu tirar a raiz quadrada dele? Exatamente. Ou então, ao contrário, você tem o valor do desvio padrão e precisa do valor da variância, é só você multiplicar ele por ele mesmo? Exatamente, é isso sim. Tá? Eu não vou explicar aqui qual que é o passo a passo dessa conta, até porque a gente já fez no anterior, só você voltar no vídeo ali se você precisar, mas tecnicamente, né, você vai só pegar o valor de cada um, diminuir do valor da média, levar ao quadrado, fazer a somatória disso tudo e dividir pelo N. Aqui tem a questão do N da população, do N da amostra, tem também. O N é o N da população e o N menos 1 é o N da amostra, igualzinho no desvio padrão. A parte do código também é bem semelhante, é só eu colocar aqui, olha, um ponto var de variância, é a própria biblioteca NumPy que oferece isso pra gente. A biblioteca NumPy, ela vai utilizar o DDOF 0 também? Sim, ele vai utilizar da população, DDOF aqui igual a 0. Se você precisar trocar, só você vir aqui no código, colocar DDOF, eu venho aqui, coloco DDOF igual a 1 e rodo aqui que ele vai achar a variância da minha amostra. Mas aí quando utilizar um ou outro, isso vai depender dos seus objetivos analíticos ali específicos que você precisa, da análise que você precisa fazer. Porque pensa comigo, olha, a parte da variância, ela vai te oferecer um valor que não está na escala dos teus conjuntos de dados, ela está num valor ao quadrado. Então isso pode interferir. Já o desvio padrão, ele vai te dar esse valor na escala normal dos números ali, porque embora você tenha elevado ao quadrado, você tirou a raiz. Então por isso que o desvio padrão, ele é mais comum de se utilizar. Você consegue passar a informação na mesma escala que o seu conjunto de dados ali está. Então ele é mais interpretável, digamos assim, ele é mais fácil para você interpretar. Outra questão é que eu não sei se você reparou, mas quando os dados ali, eles estão muito dispersos, o valor da variância, ele vai aumentar demais, justamente porque não se retirou a raiz quadrada. Por exemplo, aqui, olha, o resultado da variância para esse primeiro dataset da idade, ele deu 0,8163. Se você olhar aqui, ele deu 0,9035. Ele deu até um valor baixo.
Agora, quando você olha esse segundo aqui, olha que ele deu 37,84, quando você volta na parte da variância, ele deu 14.432, na verdade, né? Então, você veja que o valor ele sobressai muito. Por que que isso acontece, né, gente? Porque quando o teu dataset ele tem valores muito dispersos, pode acontecer de você ter outliers. E o que que isso significa? São valores que estão muito longe da faixa de valores comuns ali. Então, quando você eleva esse valor, esse outlier, ao quadrado dele, ele interfere muito no resultado. Vamos pensar assim, olha, eu tenho uma faixa de um dataset de 10 valores. E eu sei que as informações que estão ali dentro dele varia de 0 a 9. Então, eu posso inferir que não teve um outlier ali, porque os valores eles vão estar numa faixa pequena de valor. Mas vamos supor que propositalmente, eu acrescentei ali, todos os valores ali estão na faixa de 0 a 9. Mas eu vou ali e coloco um valor de, sei lá, 50 mil. Então, esse é um outlier, porque ele não é um valor que aparentemente faz sentido ali. Não que não faça, mas é que não é esperado, digamos assim. Então, quando você faz a variância, ele vai elevar esse valor ao quadrado, então os seus dados, esse valor da variância, né? No desvio padrão também isso vai acontecer, mas quando você tira a raiz dele, ele diminui um pouco essa discrepância. Não tudo, mas diminui pelo menos um pouquinho. E a variância ela não vai diminuir essa discrepância, ela vai deixar ele ao quadrado ali. Isso pode interferir muito na sua análise dos seus dados ali. Mas como eu disse, a escolha vai depender dos objetivos específicos ali que você quer analisar. Pode ser que uma análise de variância possa fazer mais sentido para você, ou então a parte do desvio padrão faça mais sentido. Isso aí a gente vai vendo e acompanhando aqui, né, no caso do nosso aprendizado de máquina, mas a parte de desvio padrão e variância específico, tirando do contexto aqui do aprendizado de máquina, que pode ser aplicado em várias outras áreas, como a própria parte de estatística, né, e análise de dados, que é o que a gente está fazendo aqui realmente. Você não pode ficar pensando que eu tenho que fazer sempre o desvio padrão, ou então não, o que eu faço? Tá? Tenha calma e vai procurando qual que é o melhor jeito de você passar essa informação, qual que é o melhor jeito de você analisar, fazer essa análise crítica mesmo dos seus dados. Bom, gente, esse é o conteúdo que eu quis trazer com esse vídeo, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só colocar aqui embaixo nos comentários para mim. Eu peço para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixar o seu gostei e sempre acompanhar os conteúdos aqui. Bons estudos para você, muito obrigada e até a próxima! Então, em vez de você catalogar todos os dados, você cataloga. Então, em vez de você catalogar todas as idades, você catáloga. Que jeito que fala? Cataloga? Eu não sei falar. Você cataloga, pega informação. Meu Deus. Em vez disso, ao invés de você catalogar